Glória a Deus. Tá forte, hein? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Antes de nós iniciarmos aqui na palavra, te convido a curvar sua cabeça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua presença nesta hora, para te dizer que somos totalmente dependentes do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, da minha vida nesta hora, Senhor. Que se cale o homem e que fale o Senhor. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Te peço que o Senhor use a minha vida para falar com a tua igreja, a tua noiva tão querida e amada nesta noite. Eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na ministração da palavra propriamente dita desta noite, eu quero trazer aqui para vocês uma ilustração. Porque tem gente que tenta viver a vida cristã como se estivesse empurrando um carro em uma subida. Aí a pessoa ela pode ir tentar chegar até certo ponto, fazendo força, derramando suor, mas vai chegar uma hora que ela vai se dar conta que não dá mais. O problema não é a vontade, o problema é a fonte. Porque só a força física não é suficiente para ela realizar o que precisa ser realizado. Então entenda, Deus não nos chamou para que nós empurremos a vida cristã com a força do nosso braço. Ele nos chama para que nós abasteçamos o nosso combustível com o poder do alto, que vem dele. E é este poder que nos capacita a viver de verdade a vida cristã. Porque a vida cristã verdadeira, ela só pode ser vivida no poder do Espírito. Ou seja, sobrenaturalmente, não nas nossas forças naturais. Tentar viver a vida cristã desta forma é impossível. Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa temática de ministrações que nós estamos trabalhando. Qual que é a temática que nós estamos trabalhando nas últimas semanas? O tema principal é o chamado para crescer. E dentro deste tema geral, me foi dado a missão de ministrar para vocês um subtema. E qual é o tema que me foi proposto a falar hoje? Crescer no poder do Senhor. Eu quero começar dizendo que crescer no poder do Senhor é algo muito importante. É algo que realmente nós precisamos buscar nas nossas vidas. Não para a gente, aparecer, ou mesmo para a gente parecer ser mais espiritual, mas nós precisamos crescer no poder do Senhor para sermos capacitados a viver plenamente a vida cristã e a experimentar de verdade o poder do Evangelho, das boas novas de Cristo em nossas vidas. E sermos a cada dia capacitados com poder para cumprir o nosso chamado como discípulos e como verdadeiras testemunhas de Jesus. Então hoje nós estaremos vendo e nos aprofundando um pouco mais no que a Bíblia nos ensina sobre o que é esse poder, de onde vem esse poder e para que serve este poder. Amém? Vamos lá então
Então, meus queridos irmãos, é na palavra de Deus que nós aprendemos que Jesus, ele não deixou os seus discípulos com uma tarefa, com uma missão, e disse algo do tipo assim: olha, boa sorte para vocês, viu? Tô indo, tchau. Fui. Não. Ele deixou seus discípulos com uma promessa maravilhosa e confortadora. Quer dizer, ele nos envia, mas ele não nos deixa só, porque ele afirma: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu estarei sempre com vocês e até que tudo esteja cumprido e resolvido. Então, aquele que nos incumbe de uma missão, ele é o mesmo que permanece conosco, nos sustenta, nos capacita e nos dá todas as ferramentas e armas necessárias para que a gente possa cumprir essa missão, esse chamado para as nossas vidas. Então, eu quero falar agora sobre o poder prometido. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então vamos por partes aqui. Recebereis poder. E o que é esse poder? Ou melhor ainda, para a gente seguir aqui e focar no nosso tema de hoje. O que é o poder de Deus? O que é o poder do Senhor, segundo a Bíblia? Então nós podemos dizer que na Bíblia, o poder de Deus é força, não é força interior, não é ânimo e não é algum tipo de vibração espiritual. Poder de Deus biblicamente, ou seja, segundo a Bíblia, é a capacidade ativa e eficaz de Deus para conseguir realizar a sua vontade, em que ele fala, age e produz resultados que ninguém mais pode produzir por si mesmo. Em outras palavras, o poder de Deus, segundo a Bíblia, é Deus fazendo e não apenas podendo. Quer dizer, é Deus em ação, criando, sustentando, salvando, transformando, curando, libertando, enviando. Então, o poder de Deus se manifestando em nosso meio não é apenas para que nós tenhamos algum tipo de emoção diferente em algum momento no culto, não é apenas uma disciplina pessoal. O poder de Deus se manifestando em nosso meio é a capacitação que nós recebemos do alto para cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas aqui na terra. Agora eu vou falar sobre a fonte desse poder. De onde vem esse poder? Aí a palavra prossegue: ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o poder de Deus em nossas vidas, ele não vem do nosso mérito, do nosso temperamento, do nosso currículo, dos nossos esforços ou das nossas atividades no reino de Deus ou na igreja. O poder do Senhor em nossas vidas, ele vem da pessoa do Espírito Santo, agindo em nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora vamos falar sobre o propósito, sobre o objetivo do poder de Deus. Para que nós recebemos o poder de Deus? E sereis minhas testemunhas. Então, quando Jesus vem e fala, vocês serão minhas testemunhas,
A palavra que aparece ali no original grego, que é traduzida em português como testemunhas, a palavra grega ali é mártires. Essa palavra grega, mártires, ela tem esse significado de testemunhas, só que ela tem um peso próprio, pois não é só alguém que fala de um fato que presenciou, é alguém que está disposto a confirmar a verdade deste fato, se for necessário, com a sua própria vida. Então, a raiz desta palavra, ou é da raiz desta palavra que vem a ideia de mártir. Não como quem procura sofrimento, mas como quem não negocia sua fidelidade a Cristo, a verdade da sua palavra, mesmo que isso, que essa fidelidade a Cristo, a verdade de Cristo, possa lhe custar um preço muito alto, como, por exemplo, a sua própria vida. Isso nos ajuda a entender porque Jesus, ele liga tão diretamente poder e testemunho. O Espírito Santo, ele não nos é dado para nos dar um momento, para nos dar uma experiência religiosa. O Espírito Santo nos é dado para que nós recebamos convicção e firmeza no que nós cremos, para nos capacitar, para que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus. E ser testemunhas de Jesus é anunciar Jesus com clareza e convicção, e ao mesmo tempo permanecer fiel, mesmo quando surgirem e virem contra nós situações adversas, tais como pressões, perdas, ataques, oposições ou incompreensões por parte de outras pessoas. E às vezes isso pode chegar até o extremo do sacrifício. Quantas pessoas no decorrer da história cristã não têm morrido? E quantas até hoje estão morrendo por causa da sua fé em Jesus? Mas, trazendo aqui mais para perto de nós, a nossa realidade aqui, né, na nossa luta cotidiana, isso tem se manifestado de forma mais frequente, ou seja, muito mais vezes em situações comuns do nosso cotidiano. Exemplos: manter nossa integridade, quando seria mais fácil ceder às pressões, tais como mentir para nós agradar o nosso chefe, mansidão, quando seria mais fácil revidar, quando, por exemplo, alguém nos fecha no trânsito, perseverança, quando seria mais fácil a gente desistir. Então, quando Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas, ele está dizendo, vocês irão me representar, porque vocês são os meus discípulos. Mas saibam de uma coisa, eu vou sustentar vocês, eu vou honrar vocês, se vocês permanecerem fiéis. Mas para ajudar vocês a permanecerem fiéis, eu vou revestir vocês de poder. Então, o propósito do poder de Deus em nossas vidas, em essência, é formar um povo que não apenas conhece a verdade, mas que pelo poder de Deus derramado em nossas vidas, permanece fiel na verdade, porque entende que Cristo e a verdade de Cristo vale mais do que tudo, até mesmo mais do que o nosso conforto. Então eu quero prosseguir agora falando sobre a medida do poder de Deus nas nossas vidas. E para isso, eu convido você a abrir comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 19. Efésios 1, 19 fala assim:
E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Aqui neste texto de Efésios capítulo 1, Paulo está nos falando que o poder de Deus para conosco quem? Os que creem, crentes em Jesus. Então, esse poder de Deus para conosco, crentes em Jesus, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E para a gente entender um pouco mais sobre qual é a medida desse poder, e que ele não é uma teoria, mas é algo real, eu quero te convidar a pensar e a meditar comigo em duas passagens, ou em dois relatos que nós encontramos nas Escrituras, que nos falam sobre a medida do poder de Deus em operação. Tem alguém comigo aqui ainda? Pode dizer amém? Amém. Bom, então vamos lá. A primeira passagem que eu quero meditar aqui com vocês, sobre a medida do poder de Deus, está no livro do Êxodo, onde nós podemos ver que o povo de Israel ali, ele não precisava simplesmente de um empurrão emocional, ou de uma palestra motivacional. Tipo, olha, vocês são lindos, vocês são maravilhosos, olha, confiem em vocês, vai dar tudo certo. Certo? Não! Sabe por quê? Nenhum discurso motivacional seria suficiente para Israel. Porque Israel era um povo que estava em escravidão. Um povo escravizado no Egito, debaixo do jugo e da mão pesada de Faraó. E escravidão não se resolve com força interior e nem com um discurso motivacional. Se resolve com intervenção para que haja libertação. E nós vemos que na Bíblia, quando Deus resolve libertar este povo, ele, com o seu poder, ele abre caminho onde não havia caminho. O mar se abre, o povo passa pelo meio do mar vermelho e Deus muda a condição deste povo da escravidão para a liberdade e inaugura uma nova história na vida deste povo. Uma outra passagem que eu quero meditar com vocês, agora pegando uma história do Novo Testamento, nós podemos olhar para Pedro. Pedro, ele amava Jesus, mas quando a pressão veio, ele negou a Jesus. Não importa se foi por medo, culpa, fraqueza, mas a triste verdade é que ele negou a Jesus, a quem ele amava, ou pelo menos dizia que amava. E ele dizia ainda que estaria até disposto a morrer por ele também. Só que quando veio a pressão, ele não conseguiu permanecer firme, ele negou a Jesus. Só que Jesus, logo depois disso, após ele ressuscitar, antes de ascender aos céus, ele veio e deu uma promessa, não só para Pedro, mas também para todos os seus discípulos. Ele disse para eles: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. Lembra, testemunha, raiz de Marte? Aí vocês serão capazes de verdade de morrer por mim, pelo seu testemunho. Quer dizer, por causa deste poder, Pedro também agora seria capacitado a não voltar mais atrás e negar Jesus novamente. Aí a história prossegue, aí nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que esse mesmo Pedro, antes covarde, negando a Jesus, e olha que a primeira das 3 vezes que Pedro negou a Jesus foi diante de uma criada. Só que agora, no livro de Atos, esse mesmo Pedro, agora cheio do Espírito Santo,
se levanta e anuncia Cristo de uma forma muito clara para todo mundo ver, sem medo e com muita coragem e ousadia. Quero que você entenda que o mundo ao redor de Pedro, ele não mudou. Ele continua o mesmo, mas a fonte mudou. Não é mais Pedro tentando sustentar Pedro. Agora é o poder do Espírito Santo sustentando o testemunho de Pedro. Então o poder de Deus, ele não é simplesmente um conceito, uma teoria bonita, nem um momento para impressionar, para nos emocionar, ou para a gente sentir algum tipo de arrepio durante o culto. O poder de Deus é Deus agindo, salvando, libertando, ressuscitando, transformando, enviando. E esse texto de Efésios que nós estamos vendo agora, ele é um texto que ele está dentro de um contexto em que Paulo está orando, conforme Efésios 1, a partir do versículo 26. Então, para ajudar a contextualizar o que nós vimos até aqui, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 1, começando do versículo 16 até o 19, que diz assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E qual era a oração de Paulo? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19 agora, que nós já lemos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então aqui no versículo 19, que a gente já tinha lido anteriormente, nós podemos ver que ele está dentro de um contexto em que Paulo está orando por nós, discípulos de Jesus, crentes em Jesus, para que nós possamos conhecer qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então Paulo, ele ora e pede, dentre outras coisas, para que os crentes em Jesus conheçam a sobreexcelente grandeza desse poder sobre nós. E qual é a medida desse poder? Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Então nós podemos dizer que a medida deste poder, ela tem um padrão muito elevado, o mais alto, pois esse poder, ele realizou o impossível, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então o poder de Deus, ele é um poder que opera e tem poder para levantar o que havia morrido, restaurar o que foi destruído, mudar o que parecia impossível, definitivo e sem saída. Quer dizer, se Deus o Pai, em seu poder, levantou a Jesus dentre os mortos, e Ele coloca à nossa disposição esse poder, em nós os que cremos, podemos afirmar, como Paulo em Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém pode glorificar a Deus? Vou fazer um parêntese aqui. Nós na EBD, na nossa escola bíblica dominical, nós estamos estudando nesse trimestre sobre a Trindade. Um assunto muito importante. Estamos estudando e nos aprofundando nesse assunto. Inclusive, na lição deste último domingo, foi a aula até do pastor Celso, nós estudamos a lição de número 8, que é o Deus Espírito Santo. E no ponto 3 desta lição, no seu segundo subponto, fala sobre o Espírito Santo e a ressurreição. E a gente pode aprender
que a vida e a morte são atribuições exclusivas de Deus, conforme João capítulo 5, versículo 31. E nesse sentido, a ressurreição de Jesus é uma obra direta de Deus e é uma obra da Trindade, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós aprendemos que o poder de Deus ele se manifestou da seguinte forma na ressurreição de Jesus. O Pai ressuscitou o Filho, conforme Atos 2:24. O Filho é quem declara possuir poder para dar a sua vida e a tomar de volta, pois ele mesmo é a ressurreição e a vida, João 10:18, 11, 25. E o Espírito Santo, ele é o agente do poder vivificador, conforme nós já lemos hoje aqui, e que também está de acordo com o que está escrito em Romanos 8:11, onde diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Bom, aqui foi só um parêntese para a gente entender que esse poder que ressuscitou a Jesus dos mortos foi uma obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este mesmo poder, que é o poder de Deus, habita dentro de nós, pois nós somos casa de Deus, somos habitação do Espírito Santo, que veio habitar em nós quando nós entregamos nossas vidas para Jesus. Claro, que se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, venha para a escola bíblica, né? Não deixe de frequentar nossas aulas na escola bíblica dominical, que acontecem todos os domingos, das 8h30 às 9h30. Afinal, como diz a Bíblia em Oséias 4:6, o meu povo perece ou é destruído porque lhe falta o conhecimento. Você não quer ser destruído? Venha adquirir conhecimento. Bom, voltando aqui, próximo ponto que eu quero falar com vocês é que o poder de Deus não é apenas um milagre externo. Quer dizer, Deus cura sim, Deus intervém sim, isso é verdade, amém e glória a Deus por isso. Mas eu quero destacar aqui que o poder de Deus ele também se manifesta na transformação do nosso interior, renovando a nossa mente, formando o nosso caráter, nos capacitando a liberar perdão para quem nos ofende. Se nós não liberarmos perdão para as pessoas que nos ofendem, nós estamos condenados, porque Jesus fala, eu os perdoo assim, né, na oração, perdoa-nos como nós perdoamos. Então, se nós não perdoamos, nós estamos debaixo de condenação. Perdoe as pessoas que te ofendem. E para que você perdoe, Deus derrama sobre a sua vida o seu Espírito Santo que te dá poder para perdoar as pessoas. Porque não é fácil. Perdoar quem nos ofende. É fácil? Não é fácil. Para que mais? Para que andemos em novidade de vida, em verdadeira santidade, diante de Deus e dos homens. Então eu quero falar algo interessante aqui. Faz uns 15 dias que eu já tinha preparado, inclusive isso que eu vou falar agora. E o interessante é que o que eu vou dizer agora foi confirmado neste último domingo, quando Deus, usando a vida do pastor Silas, em que ele nos disse que em sua oração de madrugada, ali buscando a Deus uma orientação, né, para orar no domingo, ele disse que ele ouviu bem claro a seguinte palavra: morte. Morte. Isso confirma o que eu vou dizer agora, e a gente, isso aqui já estava preparado, e quando ele falou isso, eu voltei aqui para o meu estudo e falei, meu Deus, só pode ser obra do Senhor. Então preste atenção, porque isso que eu vou dizer agora
é a confirmação de que Deus ele quer falar com alguém aqui nesta noite. Eu não sabia quem ia vir aqui, mas Deus sabia. Então, se você veio aqui, saiba que tem uma palavra específica para a sua vida hoje. Talvez você tenha vindo aqui hoje, neste culto, para ouvir uma palavra da parte de Deus, e você esteja experimentando ou vivenciando áreas mortas na sua própria vida. Alegria morta, esperança morta, vida no casamento morta, vida de oração morta, paixão ou primeiro amor por Jesus morto. Mas eu quero dizer, diante dessa palavra, tome posse dessa verdade da palavra de Deus para a sua vida. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus continua sendo Deus. Ele não mudou, ele continua operando com o mesmo poder para tornar possível todo o impossível na sua vida. Pois para Deus não há impossível. Lucas 1:37. Alguém recebeu aí? Prosseguindo aqui, o próximo texto que eu quero aqui continuar para nós estarmos trabalhando nele é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Esse texto ele nos mostra o caminho desse poder que é sermos dependentes de Deus. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vamos por partes aqui, mais uma vez. Minha graça te basta. Neste texto, nós vemos Deus dizer para Paulo, a minha graça te basta. Só que Deus nos dizer que a graça dele nos basta, dentro do contexto da palavra de Deus, não é uma permissão para que a gente viva uma vida de qualquer jeito, ou conformados com as nossas falhas, mas é no sentido de que devemos depender de Deus em tudo, e não confiar em nós mesmos, entendendo que a graça de Deus é suficiente para nos guardar e nos sustentar em tudo, até mesmo em nossas falhas. Afinal, Deus nos salva por sua graça, sem qualquer mérito da nossa parte, ou qualquer merecimento em nós. Nos salvando e nos amando, não pelo que Ele viu em nós, mas apesar do que Ele viu em nós. Então entenda que a graça de Deus em nossas vidas também é suprimento. É Deus nos sustentando e Deus nos segurando nas suas mãos para cada dia nos capacitar a obedecer e a nós conseguirmos permanecermos fiéis em sua presença. E mesmo que a gente caia, Ele está ali conosco para estender a mão e nos colocar de pé novamente. Então Paulo ele prossegue no texto onde Deus complementa dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso confronta duas mentiras comuns. E elas até parecem prudentes, mas no fim elas paralisam a vida cristã. Primeira mentira, quando eu estiver forte, pronto, eu irei servir. Essa mentira diz, primeiro eu me arrumo por dentro, depois eu faço o que eu tiver que fazer no reino de Deus. Primeiro eu resolvo as minhas limitações, minhas pendências, e depois eu vou me dispor a servir. Parece até algo bom e honesto, não é? O problema é que esse depois geralmente nunca chega. A realidade da vida sempre irá nos apresentar alguma insuficiência ou impedimento. Exemplo, falta de tempo, falta de coragem, falta de preparo, falta de estabilidade, falta de saúde emocional. Então, se eu esperar para estar pronto, pode ser que eu nunca estarei pronto,
pois eu estou confiando em mim mesmo e não no poder da graça de Deus operando na minha vida. Então, uma verdade em cima disso é que Deus age em nós durante o processo da nossa caminhada. Quando colocamos nossa vida e caminhada em dependência diante dele. Então, a gente pode ver na Bíblia, Deus, ele frequentemente, ele não chama pessoas prontas, mas ele chama pessoas que atendem, que obedecem ao seu chamado e se permitem, então, serem usadas por Deus, enquanto ele vai trabalhando nelas. Quer dizer, é no caminhar, é no andar com Deus que ele vai alinhando a vida dessas pessoas segundo a sua vontade. Então, Deus, ele não espera de nós perfeição ou autossuficiência. Ele forma maturidade em nós no processo da nossa caminhada com ele. O serviço no reino de Deus, na maioria dos casos, não é recompensa por eu ter ficado mais forte ou mais capaz. Servir a Deus e ao seu reino é um dos meios pelos quais Deus vai nos ensinando a depender e a confiar nele, enquanto ele vai formando em nós o seu caráter. Servir, então, não é apresentar uma versão impecável de mim e dizer, Senhor, não é apresentar uma versão impecável de mim, mas é dizer, Senhor, eu vou com o que tenho, e o que eu não tenho, eu creio que o Senhor irá suprir na minha vida enquanto eu estou indo. A segunda mentira, fraqueza é vergonha, então eu escondo. Essa mentira é uma mentira silenciosa. Ela não impede só o serviço, ela impede a mudança e a cura na minha vida. Porque se a minha fraqueza se resume em vergonha, então mesmo que de forma inconsciente, eu começo a gerenciar a minha imagem. Então eu disfarço sorrindo, eu evito falar que está difícil, não peço ajuda, não peço conselho, porque eu não quero ter que prestar contas ou satisfação da minha vida para ninguém. E aos poucos, eu posso até estar na igreja, no meio de muita gente, mas eu estou sozinho, em meio às minhas lutas particulares, porque expor as minhas falhas e pedir ajuda para mim seria algo muito vergonhoso. Então eu me escondo atrás de uma máscara de religiosidade. Tá tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. E a verdade em cima disso é: toda fraqueza reconhecida e confessada vira lugar de encontro com Deus, para Deus operar cura e restauração na sua vida, na nossa vida. Então a Bíblia Sagrada trata o reconhecimento da nossa fraqueza não como derrota, mas como verdade, como oportunidade para reconhecermos as nossas falhas e fraquezas, para nos arrependermos, podemos sermos curados e transformados por Deus. E o ponto maravilhoso de tudo isso é que a gente pode parar de fingir e começar a se abrir para a graça que tem o poder de nos curar e de nos transformar. Quando a fraqueza ela é confessada diante de Deus, e também, com sabedoria, claro, diante de irmãos, diante de líderes maduros, que podemos confiar pela obra de Deus na vida desses líderes, que eles não irão expor publicamente as nossas fraquezas. Toda fraqueza em nós, agindo dessa forma, então ela deixa de ser um buraco de culpa e vira um altar de dependência. Um lugar onde o agir de Deus, onde o poder transformador de Deus deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser um socorro real, uma cura real.
Não é que a fraqueza ela seja boa em si mesma. É que quando ela é reconhecida, quando ela é confessada, ela nos tira do controle ilusório e nos coloca no único lugar seguro, que é nas mãos de Deus. E é aí que a nossa fé fica mais limpa, menos performance, mais confiança, menos aparência, mais realidade, menos eu dou conta e mais Ele me sustenta e me segura em suas mãos. Então, só fazendo um resumo aqui rápido disso aqui, a primeira mentira: um dia quando eu for forte, isso adia a obediência. A segunda mentira: ninguém pode ver que eu sou fraco, isola o coração e impede a nossa confissão e, por consequência, impede de nós sermos curados, perdoados. Então, a verdade do Evangelho, ela faz o oposto. Deus, Ele nos chama agora, do jeito que nós estamos, e nos transforma e nos cura durante o processo da nossa caminhada com Ele aqui na terra, nos ensinando que para isso precisamos aprender a depender dEle em todo o tempo. E assim, é Ele quem nos capacita e garante a vitória durante a nossa caminhada. Quero falar agora sobre a diferença entre força humana e poder espiritual. Um resumo bem prático aqui. Força humana começa em mim, termina em mim. Qual o resultado? Cansaço, orgulho. Poder espiritual começa em Deus, produz fruto em mim. Resultado: fé, humildade, constância. Uma frase aqui, se você quiser marcar aí: Deus não unge a nossa autossuficiência. Deus fortalece a nossa dependência. A minha graça te basta. Então, para fixar melhor o que nós vimos hoje, o que é o poder de Deus? É a ação eficaz de Deus, produzindo em mim o que eu não consigo produzir. Força humana versus poder espiritual. Força humana é o esforço sem dependência, que vira apenas um ativismo religioso. Poder espiritual nasce da nossa dependência a Deus, que é essa dependência que gera frutos para a vida eterna. O Espírito Santo, ele é a fonte do poder, conforme Atos 1:8. Então, o poder de Deus nas nossas vidas vem pela presença do Espírito Santo em nós. Poder para milagres. Qual é a medida deste poder? É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, habita dentro de nós, e por isso nós podemos confiar plenamente em Deus, porque para Deus não há impossível. Então a pergunta aqui hoje no nosso culto da fé não é: você tem força? A pergunta para nós hoje é: você está se rendendo a toda fonte de poder? Então, diante dessa palavra, eu quero orar agora. O ministério de louvor, se quiser, pode vir, tomar o lugar aí. Vamos adorar a Deus juntos daqui a pouco. Eu quero pedir para vocês aí, fiquem à vontade no seu lugar. Você pode permanecer sentado, quiser ficar em pé, fique à vontade. O que eu peço de vocês é que vocês me ajudem nessa oração. Fechem os seus olhos, vocês possam concordar com a oração que eu vou fazer agora, porque há poder na concordância, porque Jesus disse: se dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será feito no céu. Amém? Vamos orar? Então aí no seu lugar, pode fechar os seus olhos, apenas me ajudem em oração. E nos pontos que nessa oração que eu vou fazer agora, se tocar na sua vida aí, ora tomando posse como se fosse você mesmo orando, tá bom? Ou intercedendo por pessoas que Deus vai colocando no seu coração.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos Te pedir agora que o Senhor nos ajude para que nós alinhemos a nossa vida com a Tua palavra e com a obra e com o mover do Teu Espírito no nosso meio nesta noite. Hoje nós reconhecemos que muitas vezes tentamos viver a vida cristã na força do nosso braço, na nossa força humana ilimitada. Porque nós temos pressa, nós queremos estar no controle, na autossuficiência, mas diante da Sua palavra, queremos te dizer, nós renunciamos a tudo isso agora. Nós abrimos mão do nosso orgulho de disfarçar, de eu dou conta, eu consigo, e queremos nos render para que o Senhor possa nos transformar a cada dia, para que nós possamos ser a cada dia mais dependentes do Senhor e a direção do Teu Espírito Santo que habita em nós. Então, Pai, nos ensine a andar em dependência, a esperar com paciência no Senhor, ao Te obedecer em tudo, conforme o que nos ensina a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, venha nos encher do Espírito Santo e nos faça transbordar da Tua presença. Reacende em nós o fogo do Teu Espírito. Renova em nós nossa vida espiritual. Renova em nós a alegria da Tua salvação. Restaura a fome e a sede pela Tua presença e pela Tua palavra. Que a nossa casa, a nossa rotina, o nosso coração volte ao lugar da simplicidade com o Senhor, ao primeiro amor, para a oração, para o secreto com o Senhor, para andarmos em obediência, em comunhão e em santidade diante do Senhor. E em cima da Tua palavra, tomando posse pela fé da Tua palavra em nossas vidas, que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, onde somos limitados, te pedimos, seja a nossa força. Onde estamos cansados, seja o nosso descanso. Onde estamos confusos, seja a nossa direção. Te pedimos também, ó doce Espírito Santo, traga a luz tudo que nos tem prendido e escravizado, pecados escondidos e não abandonados, vícios antigos, hábitos pecaminosos escondidos, feridas não tratadas, maus pensamentos que nos dominam, palavras que nos amarram, caminhos que nos afastam do Senhor. Nós nos apresentamos diante do Senhor, pois nós não queremos mais negociar com o pecado, nós não queremos mais continuar presos e escravizados. Então, doce e querido Espírito Santo, te pedimos, vem operar nas nossas vidas e gere em nós um arrependimento verdadeiro, não só um remorso de momento, mas uma mudança real de mente e de direção. Coloque em nós um ódio real ao pecado e um amor verdadeiro por uma vida de santidade. Fortalece a nossa consciência, purifica os nossos sentimentos, nossa afeição, dirige as nossas prioridades. Quebra cadeias, corta vínculos que precisam ser cortados, destrói cadeias, cura raízes profundas que precisam ser curadas. Restaura e renova a nossa mente pela renovação da Tua palavra. Realinhe os nossos desejos, discipline a nossa vontade, dá-nos coragem para confessar e até para pedir ajuda a alguém quando necessário,
para fechar portas em nossas vidas, para toda aparência do mal, para abandonar ambientes e práticas que nos enfraquecem, que nos afastam do Senhor. E dá-nos graça para obedecer nos detalhes, perdoar, reparar, pedir perdão, falar a verdade, rejeitar a mentira, honrar o nosso corpo, que é o templo santo do Senhor. Que a gente possa proteger os nossos olhos e o nosso coração. Que a gente seja fiel para estar a cada dia no secreto com o Senhor. E Pai, te pedimos, levanta aqui uma igreja íntegra, não perfeita, mas sincera, não forte em si mesma, mas firme, totalmente dependente do Senhor. Te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.